Olha, nós caminhamos, como é que eu diria, para não ferir nenhuma, nenhum ouvido, nenhuma consciência. Nós andamos a vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quase que de maneira automática. Todas as vezes que eu estou estudando, e muitas vezes estudos que eu considero complexos, eu chego à conclusão de que eu não sei nada. Porque quando eu me deparo com alguma coisa que me decepciona, eu digo, meu Deus, né? Como é possível algo assim? Então, eu aprendo. As decepções me trazem um leque de aprendizado imenso. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu logo reconheci que era uma doutrina, que era uma ciência de autoconhecimento. Nós temos a nossa história, digamos, acadêmica mais recente, esses personagens que são respeitados como Freud, como Jung, que se chegou a alguns parâmetros, digamos assim, né? Quando se fala em inconsciente, inconsciente coletivo, inconsciente profundo, a pergunta que eu faço é a seguinte: e o inconsciente que eu vivi há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, onde está esse inconsciente? Que ele está reverberando em mim de qualquer maneira. Então, eu só consigo alcançar esse nível de profundidade se eu tiver um mínimo, para não dizer outra coisa, do espiritismo, da ciência espírita. Senão eu fico voando. Então, às vezes o indivíduo traz alguma coisa para o processo psicoterapêutico que aquilo ali é antiguíssimo. Não foi nesta vida, não foi na sua infância, nessa existência. Então, para mim, eu considero de suma importância, essencial, esse conhecimento do Espiritismo. E não é das obras de Allan Kardec que eu me refiro, não. São de obras profundas, como obras de André Luiz, obras de Dr. Jorge Andréa, obras de Stanislaw Grof e Asakoff e tantos outros. É compreender que Espiritismo não tem nada a ver com religião. Isso é uma tecla que eu, sempre que eu posso, eu bato, que é para ver se desconstrói desse imaginário popular, não é? O Espiritismo é uma ciência, uma doutrina, é uma filosofia de autoconhecimento. Nós, seres humanos, acredite ou não, dentro da visão que eu tenho, ainda somos homens da caverna, porque ainda necessitamos vivenciar experiências sensórias no corpo físico. Brigar por coisas, brigar por ter, brigar por poder, brigar por... é uma... Pensa o que você quiser aí pensar. Mas não é legal, porque deveríamos sim estar cooperando conosco uns com os outros, na medida do possível. Deveríamos estar em harmonia, sim. Então, quando eu assisto palestras, fico muito antenado, porque, segundo o professor Hermógenes, existem muitos filósofos papagaios. Filósofos papagaios são aquelas pessoas que falam, repetem, mas não sabem o que estão falando. Então, eu vou muito profundamente para
é entender de fato o que é que, como é que. Somente assim eu posso aquietar o meu juízo. Então, as pessoas que eu acolho como psicólogo, eu sempre sugiro leitura de livros. Porque a gente não aprende, sabe? É muito pouco. A gente não aprende só com blá blá blá. A gente aprende com as grandes perdas. A gente aprende com as grandes decepções. Eu sempre digo, o que é que você está ganhando, aprendendo com esta dor? O que é que você está aprendendo com essa desilusão toda? Aí eu tenho que voltar para o professor Hermógenes, que disse que se fosse criar uma religião hoje no mundo, ele criaria uma religião que chamasse-ia de desilusionismo. Era uma religião para que as pessoas não se iludissem mais. Porque a ilusão traz prejuízo gigantesco, sabia? A ilusão faz a pessoa imaginar que é Deus. Alguns pensam que são. Então Deus é algo tão... Eu disse que nós somos ainda os homens da caverna, não disse? Então, uma entidade como Deus, por isso que os espíritos responderam a Allan Kardec, Deus, causa primária de todas as coisas, onisciência, onipresença e onipotência. Mais nada, só disse isto. Era o suficiente para compreender. Nós não temos condição. Então, às vezes, quando eu tenho alguns diálogos com alguns espíritos, eu estou falando de espíritos sem corpo. Às vezes me choca algumas falas que são ditas, mas me ensinam. Sabe por que me choca? Eu falei há pouco sobre decepção, não foi? Me choca porque eles já estão mais ou menos no sim, sim, não, não. Qualquer palavra entre essas duas, disse o Mestre Jesus, são palavras malévolas, que não nos levam para lugar algum. Então, a maioria da humanidade esmagadora, me perdoe o que eu vou falar aqui agora, só está preocupado basicamente com posse, poder e gozo. Posse de todas as coisas que puder. Poder de todas as formas que puder. E gozo, gozar de tudo. É por isso que morre tanta gente, desencarna tanta gente com overdose, não é? Então nós temos que ficar atentos e ver onde é que nós estamos nos encostando, ver onde é que nós estamos nos ancorando. O que é que eu estou ganhando com isso? O que é que eu estou aprendendo com isto? Qual é o meu ganho? Qual é o meu lucro? Porque, olha, meu querido e minha querida, nascer, amanhecer, comer, vestir, procriar, eu considero umas tarefas elementares. Quando eu digo elementares, hoje em dia tem pessoas que vestem seus animais domésticos, né? Que eu sei que parece que os médicos veterinários proíbem, né? Que os animais domésticos não é conveniente à saúde deles vestir-se, né? Então, fique atento a isso, tá? Nós devemos, daqui a alguns anos, milhões de anos, entrar na era da intuição. A razão já não será nada. E quando eu falo intuição, eu estou falando naquele outro sentido. Eu vou citar um exemplo para vocês. Não vou citar, não.
Me dizes quem sois que eu te direis com quem andas. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tuas decisões, em tuas posturas, no teu caminhar, no teu falar, no teu ser. Muita paz.